Olá, meus amigos, minhas amigas, a todos que curtem o nosso canal, a todos que curtem o nosso grupo de WhatsApp, a todos que sintonizam a Versosa Rádio Web. Um grande abraço a todos vocês. Venho hoje a este vídeo fazer o seguinte: não é um desabafo, na verdade, mas é convocar mais uma vez os nossos nobres vereadores lá do município de São Miguel dos Milagres. Estou no local plausível, ao ar livre aqui, né? Na beira de uma praia de Maragogi. Nesse momento estou trabalhando e na Maragogi FM, como vocês podem observar. Quero também agradecer e parabenizar os nossos ouvintes da Maragogi FM, empresa da qual também faço parte. E quero fazer uma simples pergunta. São 9 vereadores. Eu vou contactar a 8, porque um vai ficar fora dessa lista. E vou dizer o nome dele: Glauber, Antônio Glauber. Esse vereador, ele vai ser poupado desse vídeo. Por que ele vai ser poupado? Vocês verão também nesse vídeo o requerimento que o próprio vereador Antônio Glauber, que é vereador de São Miguel dos Milagres, já encaminhou para resolver a situação. A situação em questão é o ônibus que faz o transporte de universitários de São Miguel dos Milagres para a capital alagoana, Maceió, onde diversas faculdades recebem alunos aqui do município, e que vem sendo uma constante pauta de reclamação dos alunos, dos pais, insatisfação pela precariedade desse transporte. E o que foi que o vereador Glauber apresentou na Câmara de Vereadores e apresentou o seu requerimento? Eu estou com ele em mãos. O seguinte: o aluguel deste ônibus, ele custa R$10 mil por mês para a prefeitura. É um ônibus insalubre, é um ônibus velho, é um ônibus que não tem condições de fazer viagens longas, não oferece nenhum tipo de conforto, isso a gente sabe muito bem disso, está na vista. É um carro já defasado pelo seu ano de fabricação, e quase todos os dias que seguem daqui para Maceió, quebra no caminho. Aí desespera os alunos, que são jovens. Eu já fui aluno, já fui estudante, sei disso. Ficam desesperados. Nós sabemos o comportamento de alunos, de estudantes, como são, não é? Eu já fui aluno e sabia como era o meu comportamento. São irreverentes, claro, não aceitam certas coisas, isso a gente sabe, deve entender. E o pior de tudo ainda, por cima, o proprietário, o locador deste ônibus, na noite de ontem, na noite não, já na madrugada de hoje, não é? De ontem para hoje, quando o ônibus quebrou na rodovia AL-101 Norte, nas mediações de Barra de Santo Antônio, mais uma vez, o que é que aconteceu? Veio com palavras torpes para o motorista, que não tem nada a ver, coitado. Está ali trabalhando, e principalmente para cima dos alunos. Inclusive mandando os alunos tomar no centro do oco do mundo, né? Para não dizer uma palavra torpe aqui, porque senão vão cortar esse vídeo. Quer dizer, onde ficam os pais desses alunos? Será que esses alunos não têm pais? Não tem responsáveis? Será que o motorista merece isso? Culpando o motorista porque o ônibus está quebrado. Culpando o motorista não, o ônibus está quebrado porque o ônibus é defasado, amigo. E o senhor proprietário deste ônibus não tem o direito de chegar a usar palavras de baixo calão com os estudantes ou até mesmo com o motorista. Então, qual foi a proposta do vereador? Esses R$10 mil seria a parcela de um ônibus novo para o transporte desses universitários. Cabe aos senhores vereadores, os demais vereadores, a votarem neste projeto de lei, ou aceitar esse requerimento e encaminhar ao executivo para a sua sanção e resolver o problema. Mas o ensino, se pode ter algum professor, vereador, eu acho que deve ter algum professor lá na Câmara, né? Que foi eleito vereador. Eu estou falando isso porque eu sou professor, viu, gente? E eu não sou professor mediático, não sou professor leigo, eu sou professor de formação, com o meu diploma chancelado pelo Ministério da Educação, pelo MEC,
E por isso eu posso falar de cadeira de educação. Além disso, eu tenho gestão educacional e gestão em educação infantil inclusiva. E sei todos os detalhes da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Então não adianta você querer sentar numa oposição de propostas da educação para cima de mim. Porque eu vou falar de cadeira. O que é que acontece? A responsabilidade do ensino fundamental, o ensino infantil fundamental, é do município, correto? O ensino médio, responsabilidade do Estado, correto? E o ensino superior, que é o universitário, responsabilidade de quem? Ora, do governo federal, se for uma instituição pública, Universidade Federal de Alagoas, Universidade Federal de Pernambuco, de Minas, do Rio, de Brasília, enfim. Mas alguns alunos estudam em faculdades ou universidades particulares. São do municípios. Tem até professores que trabalham, que estão se formando agora, e outros funcionários da prefeitura, aqui do município de São Miguel dos Milagres, que trabalham e querem se formar, querem ter um curso superior. E o município oferece o ônibus para ir para Maceió. Só que o ônibus não tem condições de levar esses alunos em viagens com mais de 100 quilômetros de distância, minha gente. É dito por mecânicos. É dito por mecânico. O ônibus tem condições sim de fazer uma viagem por semana, uma viagem por mês, tudo bem, porque tem o seu reparo, tem a sua revisão, mas todos os dias, de segunda a sexta-feira, esse ônibus tem que estar em Maceió. E ele não tem capacidade para isso, porque já é um ônibus defasado, velho, digamos, de uso. Então, acontecem os problemas, é culpa do motorista? Ora, eu tenho um Fusca, por exemplo, o meu Fusquinha é 78. Eu vou alugar o meu Fusca à prefeitura para fazer o serviço de urgência, para carregar pacientes para hemodiálise todos os dias no meu Fusca. Ele vai aguentar um motor 1000? Motor 1300, motor 1200, 1300, 1100, vai aguentar? Não aguenta. Não vai aguentar. Todo dia vai ter que estar no reparo. E o ônibus não tem assistência de reparos. O que é que acontece? Todas as vezes que vai, quebra. Eu não quero aqui culpar ao prefeito, ao executivo, pelo aluguel do ônibus. Eu quero aqui conclamar os vereadores, porque são eles os legisladores do município e eles fazem as leis. E se eles aprovarem esse requerimento e transformar num PL, que é um projeto de lei, isso será feito. Então esses 10 mil de aluguel, que são pagos todos os dias, aliás, todos os meses, pela prefeitura para o proprietário do ônibus, para o locador do ônibus, seria para a prestação de um carro novo, de um ônibus novo, que daria conforto, comodidade, colocaria um fiscal dentro desse ônibus para preservar o patrimônio público, que é dinheiro nosso. Isso seria tudo solucionado. Por isso eu quero parabenizar aqui ao vereador Antônio Glauber por ter essa ação, essa atitude de falar em plenário, de mostrar o requerimento e de passar para a sociedade tudo aquilo que ele prevê. Não é só porque ele tem filho estudando não, viu? Eu também tenho filho estudando. Eu tenho um filho estudando, fazendo universidade ainda. Tenho um filho ainda fazendo universidade, não é? Eu tenho 3 formados e tenho um que ainda está fazendo a universidade. Então, é uma questão de orientação. Eu espero que os vereadores não recebam isso como crítica, não. Recebam como um incentivo, que são vocês. Está na mão de vocês. Ver o projeto de anistia que está lá no Congresso depende dos deputados e senadores. E esse projeto de dar um transporte de qualidade para não ter reportagens, sites, não é? Rádios, televisão, mostrando a ineficácia do transporte e descendo a madeira, descendo a lenha do prefeito. Porque quem vai levar o pau é o prefeito. Quem vai descer a borracha é o do prefeito. Não é verdade? E os senhores que são legisladores, juntamente com o autor do requerimento, que é o Antônio Glauber, os senhores poderiam colocar em votação, apresentar o PL, depois desse PL aprovado, encaminhar ao prefeito, se é que, eu não sei se todos os vereadores entendem o que eu estou falando, né? Porque talvez tenha vereadores na Câmara que não entendam o que eu estou falando, a minha linguagem. Não estou falando inglês, mas talvez não entendam. Então o senhor leva o PL,
apresenta esse requerimento, faz um projeto de lei, leva para o executivo, vota em votação, aprovam por unanimidade, eu espero que seja por unanimidade, leva ao prefeito, o prefeito sanciona, está autorizado pela Câmara, se tem um ônibus de qualidade. Aí diz assim, mas por que não coloca os amarelinhos? Os amarelinhos não é para a universidade. Os amarelinhos são colocados para a educação básica. É para a educação básica, aqueles ônibus, não é nem para enterro. Nem para enterro ele sai, nem para time de futebol, nem para corrida, nem para nenhum tipo de esporte, porque aquilo ali é dedicado exclusivamente ao ensino básico. Aí você diz, e a secretária, por que não bota um ônibus novo? Ela não pode colocar ônibus novo. Ela não pode colocar aqueles ônibus amarelinhos com aquela tarja preta escolar, não pode. Porque aqueles ônibus são exclusivamente para uso do município. Ah, mas como a prefeitura de Porto de Pedras, como a prefeitura de Maceió... Bom, eles fazem correndo o próprio risco. O que tem que ser feito é a alocação de um outro veículo que não seja aqueles ônibus que foram doados pelo governo federal. A alocação de um transporte, de um automóvel que tenha condições para fazer o transporte. Por que os outros municípios têm, gente? Pelo amor de Deus. Porque Porto de Pedras, Batrícia, Porto Calvo, Passo de Camaragibe, colocam esses transportes que dão condições de viagens para esses universitários. Você diz assim, mas o que é que a gente tem a ver com os universitários? Não tem nada a ver com os universitários, aquele que nunca estudaram. Aquele que são burro de pai e mãe. Burro de pai e mãe. E que nunca estudaram, porque não quiseram estudar, esse não tem nada a ver não vão se importar nunca. É como eu falei uma certa vez no meu vídeo, que o dinheiro que se gasta nesse país é do meu imposto de renda, e a pessoa respondeu, o que é que eu tenho a ver com o imposto de renda dele? Você tem nada a ver porque eu sustento você com o meu imposto de renda. E lembrando a vocês, meus caros vereadores de São Miguel dos Milagres, que esse fato, este caso, está nas suas mãos. O requerimento já foi encaminhado pelo vereador. Ele já debateu em plenário, já apresentou a solução. É só criar um PL, projeto de lei, transformá-lo em lei. O prefeito sanciona, esses 10 mil reais dessa locação passa a ser a prestação de um ônibus novo, capacitado para levar os nossos alunos para ir e vir com segurança. Porque pior será. Ontem foi defeito em bomba injetora, depois foi defeito em cabo de combustíveis, depois foi defeito em cabos elétricos. Imaginem só se um sinistro acontecer e vidas forem ceifadas. O que é que os senhores vão carregar sobre as costas de vocês, sobre a consciência de vocês, se isso acontecer, que eu espero que nunca aconteça. Mas é necessário que se tome a providência com urgência. Não estou aqui colocando a faca no pescoço do prefeito, nem tampouco dizer que é irresponsabilidade dele, nem da secretária de Educação. Porque ambos, para até comprar um ônibus, o prefeito precisa da aprovação da Câmara. Que tem que ter a licitação, procurar o mais barato, procurar isso. Até a locação de um ônibus novo, ele precisa da aprovação dos senhores. Então, vamos dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. O prefeito está aí. Se os senhores aprovarem, aí eu vou cobrar do prefeito porque ele não sancionou aquilo que os senhores aprovaram. Então, por favor, façam isso. Eu estou aqui como pai, estou aqui como representante livre da imprensa, livre, aberta, verdadeira, para falar aquilo que é certo. Eu não uso meus canais para denegrir injustamente ou para fazer politicagem mesquinha, medíocre e sem vergonha. Eu uso meus canais para cobrar a responsabilidade das autoridades para que eles sejam elogiados, aplaudidos em público pelos atos que fazem, pelos quais foram representantes do povo e dado esse direito pelo povo. Então é isso que eu cobro. Não vou aqui dizer, porque o ônibus está caindo os pedaços. Todo mundo está vendo que está, gente. Por que eu vou dizer aqui no meu vídeo? Porque o prefeito não quer pagar. Não depende só do prefeito. Se o prefeito tem que comprar um ônibus novo, precisa da aprovação da Câmara. Se vai locar um ônibus novo, precisa da aprovação dos senhores vereadores desta Câmara. E aqui eu ressalto mais uma vez o vereador Antônio Glauber. O vereador Glauber entrou com um requerimento, eu estou com ele aqui em mãos, e pedindo para que fosse solicitado, colocado em votação, um requerimento para que esse transporte fosse de melhor qualidade.
cabe aos 8 analisar, os 8 vereadores analisarem esse projeto, esse requerimento, transformar em projeto, transformar em lei e levar para a sanção depois de aprovado, para que o prefeito possa sancionar e dar um transporte de qualidade aos nossos alunos. Beijo a todos, vai lá no nosso canal, dá um like, se você gostou, se não gostou, dá um like de cabeça para baixo, para mim tanto faz, não tem problema. A verdade é esta, gosto de todos os senhores que são meus conterrâneos e são representantes, isso, os senhores me representam, os senhores estão aí para me representar. Agora, se assim não fizer, não me representam, entendeu? Não me representam. Então peço que o senhor, agora depois da aprovação desse projeto de leis, que foi dado o requerimento, aí o prefeito não acatar ou não atender e permanecer com este mesmo ônibus, pagando 10 mil reais do dinheiro da prefeitura, pelo um transporte que não tem qualidade, eu volto em um vídeo e vou dizer que os senhores aprovaram e o prefeito não sancionou. Mas por enquanto, o prefeito está poupado e a secretária está poupada também de qualquer cobrança que eu possa fazer desse vídeo. A cobrança é com os senhores vereadores. Aprovem e recebam os elogios da população. Abraço a todos e beijo e até o próximo.